acredito muito na aprendizagem baseada em práticas e que é uma linha teórica bem interessante e quem tiver interesse assim, em ler, conhecer um pouquinho melhor sobre isso, posso indicar algumas leituras, alguma literatura e a construção desses vídeos está me demonstrando que realmente essa construção teórica faz sentido e estou aqui, certamente morreria de fome se eu fosse me tornar youtuber. Não, acho que realmente não daria muito certo. Em todo caso, eu percebi no vídeo anterior, assim, quanto certo eu falava no final das frases, então para esse eu vou evitar colocar os certos, certo? No final das frases. E, de novo, agradecer, vocês são maravilhosos aí pela paciência que estão tendo com essas gravações desta pessoa, dessa humilde pessoa que vos fala por estes vídeos. Agora nós adentramos, pessoal, o nosso quarto vídeo, eu acredito, a respeito então do exercício sobre como a gente pode estruturar a remuneração fixa direta no contexto das empresas. Eu gostaria de reforçar uma ideia que é a seguinte: se a gente se lembrar ali dos nossos quadrantes, que eu expliquei no exercício anterior, a gente vai, na minha fala eu coloquei que a remuneração fixa direta era uma remuneração, uma forma de se remunerar mais tradicional, porque não acompanha os resultados. Então é um custo fixo que os empregadores vão ter todo mês para pagar. É uma conta fixa que não vai sair das despesas do empresário até ele, enfim, demitir gente, né? Mas quanto mais ele contratar, mais custo fixo ele vai ter, porque independe do resultado que ele vai estar tendo com a empresa. Por outro lado, ela é uma remuneração, uma forma de remuneração necessária. O que a inteligência do negócio vai estar na diversificação das formas de remunerar, e quanto menos a gente pesar na remuneração fixa direta, melhor vai ser para as empresas que nós vamos estar trabalhando, ajudando inclusive a pensar esses modelos de remuneração. O exercício começa com o desenho de carreira, obviamente, que vocês já fizeram ali nas aulas 2 e vão terminar a partir da explicação do vídeo que encerra o sistema de carreira. Então, o exercício começa por uma empresa X, né, que está estudando, então, as formas, né, as diferentes formas de se remunerar, a partir do programa de carreira que ela começou a estruturar. Então, se vocês forem remeter ao exercício de vocês, exatamente isso que a empresa do exercício aqui fez. Fez o desenho geral, no caso escolhido foi o X, que é um modelo totalmente paralelo, que tem a carreira gerencial administrativa, a carreira técnica operacional, e fez o desenho da linha de oportunidade de todas as áreas, mas nós vamos trabalhar a estruturação fixa para a área de gestão de pessoas. Então, eles desenharam aqui os cargos mais básicos, as posições mais básicas, até a posição de maior valorização aqui da área em termos de remuneração, que é o gerente. Podendo, então, essa estrutura, ela traz duas posições que eu gostaria de destacar para vocês, que é o especialista de remuneração e o consultor de gestão de pessoas, que são... Bom, eu comentei que o especialista de remuneração é uma posição difícil de ser encontrada no mercado, então para todos aqueles colegas aí da turma que quiserem seguir uma carreira mais técnica na área de gestão de pessoas, eu altamente recomendo buscar uma especialização nessa área de gestão da remuneração, que é bem interessante.
E o modelo de consultoria interna de gestão de pessoas, né? O famoso consultor de RH que trabalha numa lógica de cliente interno. Então vão se ter um conjunto de consultores que cada um desses consultores vai atender determinadas áreas clientes em todas as suas demandas de gestão de pessoas. Então, os gestores daquelas áreas atendidas passam a ser clientes internos daquele consultor que vai assessorá-los tecnicamente em todas as demandas, desde o processo de contratação e seleção, passando pelos processos de carreira, remuneração, treinamento e desenvolvimento, até mesmo os processos de desligamento. Então, o gestor vai contar nesse consultor, né, aquela pessoa que eu vou dizer para vocês que não é o grande generalista de gestão de pessoas, mas ele é o grande especialista em todos os processos de gestão de pessoas, o que faz essa posição ser sempre desafiadora, porque não basta a gente conhecer o processo de uma maneira superficial, mas tem que conhecer bem todos aqueles processos que eu mostrei para vocês ali a partir da visão integrada de gestão de pessoas e gestão de pessoas centrada na ideia de capacidades e competências. Aqui na parte de baixo a gente tem um modelo mais tradicional de estruturação da área de gestão de pessoas para empresas de médias empresas, grandes empresas, onde a gente tem uma complexidade maior no quadro, né? Que é um assistente para uma área mais focada em desenvolvimento e recrutamento e seleção, e uma área mais técnica voltada para as questões de legislação, processos, né, de contratação com viés mais burocrático, né, e de pagadoria, que seria então essa área de administração de pessoal. Então, para quem não é familiarizado com uma estrutura de gestão de pessoas para pequenas e grandes empresas, esse aqui é um modelo que é bem usual no mercado hoje em dia. Então, o nosso desafio aqui vai ser a estruturação de um modelo de remuneração fixa direta, começando, né, para o nosso exercício, para o nosso exemplo, pela área de gestão de pessoas, que é uma área que, imagino eu, interessa para muitos dos nossos colegas aí da turma. Pensem vocês que o nosso exercício, ele evoluiu no desenho geral de carreira para o desenho da linha de oportunidade, que em empresas pequenas isso poderia se confundir, né? O desenho geral já ser o desenho da linha de oportunidade, e nós escolhemos uma função, né, uma posição nessa estrutura que nós desenhamos para descrever o conjunto de entregas, competências comportamentais e técnicas para suportar aquelas entregas. No nosso exercício hipotético, isso também foi feito para esse novo desenho que a área de gestão de pessoas dessa empresa, que já é uma empresa que está em operação, vai implantar. E aí, retomando com vocês os nossos quadrantes, que é um ponto bem importante que vocês guardem, que fiquem aí no aprendizado de vocês, é que apesar de nós estarmos no exercício trabalhando a remuneração fixa direta, vocês precisam entender que a composição da remuneração vai para além deste único quadrante. Ele é o básico, o que não quer dizer que ele não seja importante, mas também não quer dizer que ele é o mais importante. Eu acredito, e falo isso a partir de uma análise também do que eu vejo no mercado, é que a inteligência maior de remuneração, repito para vocês, está concentrada na remuneração variável, tanto direta quanto indireta, e também na aplicação de uma carteira de benefícios que realmente gere valor para as pessoas que trabalham numa determinada organização. Não adianta a gente só fazer para cumprir tabela ou para atender uma demanda do acordo coletivo, da legislação local, mas pensar a remuneração social em termos de benefícios sociais de uma maneira mais inteligente, focada nos diferentes perfis de públicos
que a gente tem na nossa empresa é também uma forma de pensar a remuneração de uma maneira mais estratégica. A gente viu também, assim, sem entrar ainda num detalhe muito profundo, que para a gente constituir este primeiro quadrante, a gente vai precisar do estudo e da pesquisa de remuneração, que eu citei para vocês no outro vídeo, e também da média interna de quanto eu pago atualmente para aquelas funções de RH ali que eu quero construir a minha tabela salarial. Por que isso é importante? Porque quando a gente está desenvolvendo um sistema de gestão de carreiras e remuneração, nós estamos fazendo para uma empresa que já opera, que já tem pessoas contratadas recentemente ou há mais tempo. Então, aliar, eu preciso construir essa tabela de uma maneira que haja um equilíbrio entre a pesquisa externa de remuneração com um equilíbrio com aquilo que eu já pago internamente. Então, a escolha dos grades, daquilo que a gente vai ver ali na planilha de Excel, ela é feita a partir dessas duas informações centrais. Em alguns casos, eu posso só ter a pesquisa de remuneração porque eu ainda não tenho ninguém contratado naquela função que eu estou idealizando, desenhando. Em alguns outros casos, eu não vou conseguir gerar uma pesquisa de remuneração para aquela função e vou me basear um pouco só por aquilo que eu já pago internamente. Isso também pode acontecer, é comum. E aqui, nesse momento, eu gostaria de exercitar, fiquei pensando, né, esse aqui é a hora que eu chamaria os 5 colegas que eu citei no vídeo anterior para a gente fazer a nossa pesquisa salarial dinâmica. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui um Excel para a gente... Deixa eu voltar aqui a um desenho que ele já tinha antes, tá vendo? Tudo ao vivo e a cores é sempre mais legal. Aqui, que é a minha posição inicial do Excel. Então, eu convidaria 5 colegas, eu estou pesquisando o cargo de gerente de gestão de pessoas, e eu pediria que os colegas anotassem numa folha o valor que eles remuneram em termos de salário base o seu gerente de gestão de pessoas. E aí eu inventei esses números aqui, números generosos, né, pessoal? Porque vamos combinar que a gente quer pagar bem aí para a galera, né, especialmente para os gestores de pessoas da empresa. O que é importante também destacar na pesquisa salarial? Que para eu conseguir fazer uma tabulação estatística de qualquer pesquisa, eu não preciso só pagar caro, contratar uma pesquisa já rodada no mercado ou mesmo uma pesquisa ofertada pelos sindicatos. A gente tem várias modalidades. Eu gostaria de instrumentalizar vocês para que vocês consigam fazer sim suas pesquisas de remuneração de modo caseiro. Na ausência de recursos para pagar uma pesquisa completa e feita por uma empresa terceirizada, que é bem caro, vocês tendo o conceito de como que ela é concebida e trabalhada, vocês podem fazer isso se vocês tiverem acesso a esses dados das empresas com as quais vocês gostariam de se comparar. Tá? Se for um mercado de gente bacana, de gente aberto, aí, sem mistério, em termos de salários, com seus concorrentes, vocês vão conseguir fazer essa pesquisa salarial caseira, aí, pesquisa de remuneração caseira, nas empresas que vocês trabalham. O importante é a gente ter também em mente que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver 3 informações de 3 empresas diferentes. É a partir deste número, 3 informações de 3 empresas diferentes para aquele cargo que eu estou pesquisando, é que eu consigo montar a tabulação estatística de uma pesquisa de remuneração. Se eu tiver uma informação, 3 informações de uma única empresa, eu não consigo fazer isso. Necessariamente eu tenho que ser de 3 empresas diferentes, cada uma me fornecendo, no mínimo, um dado. Um valor de salário e as outras informações que eu quero pesquisar dos outros quadrantes de remuneração. Ok, consegui levantar
os 5 dados aí de 5 empresas legais com as quais eu gostaria de me comparar. E primeira coisa, eu vou ordenar estes dados do menor valor para o maior valor. Então, eu vou vir aqui, classificação personalizada, é a minha coluna C, do menor salário para o maior. Ok. Maravilha. Então, eu tenho que a empresa 3 paga o menor salário da minha amostra e essa empresa 4 o valor de maior salário. Eu comentei no vídeo anterior que a mediana é a média estatística que a gente mais gosta no mercado para comparar. E essa média estatística, como eu disse, ela representa exatamente o corte da minha amostra ao meio. Aqui no Excel, se a gente colocar essa fórmula, média, o intervalo ou a amostra de dados que eu tenho, eu vou achar qual que é o meu valor de mediana. Então, nessa pesquisa, R$ 9.900 é exatamente o meio da minha amostra estatística. Eu vou pintar aqui porque essa informação vale ouro. Eu comentei com vocês também a respeito dos quartis, que eles nos orientam se eu quero ter uma política de pagamento de remuneração fixa direta mais agressivo e menos agressivo. Terceiro quartil, mais agressivo, porque ele está acima da mediana de mercado. Primeiro quartil, menos agressivo, porque eu vou estar, se eu optar por pagar no primeiro quartil, abaixo do mercado, logo eu vou ter a tendência a perder aquele meu empregado para os concorrentes. Então, para calcular os quartis, eu venho aqui, é quartil mesmo o nome da fórmula, eu seleciono o meu intervalo de amostra, e se eu colocar o número 1, quer dizer que eu quero o primeiro quartil. Então, R$ 8.700 representa o primeiro quartil. O que isso quer dizer, pessoal? Se a gente, vamos pensar, eu estou olhando aqui da minha janela agora e eu estou vendo a chuva cair, tá? Assim, um momento super convidativo para a gente sacar aquela barra de chocolate que a gente tem no nosso armário. Então, vocês achem aí a barra de chocolate de vocês, porque nós vamos entender as medidas estatísticas aí da pesquisa a partir de uma barra de chocolate. É como se eu tivesse, então, a barra inteira e quebrasse essa minha barra em 4 partes iguais. O primeiro quartil, ele vai representar 25% da minha barra. A mediana, se a gente fosse numa outra lógica, ela seria o meu segundo quartil, porque ela representa 50% da minha amostra, a metade da minha barra de chocolate. E o nosso terceiro quartil, ele representa 75% da minha amostra, que é exatamente aqui os meus R$ 11.000. Então, pessoal, de novo, se a gente for dividir essa barra em 4 partes, então, resumindo, a mediana é exatamente, se eu quebrar essa barra no meio, é exatamente a metade da minha amostra, né? Ou 50% dela. O primeiro quartil representa 25% da minha amostra e o terceiro quartil 75%. Aqui também, de igual valor em termos de informação, seria qual que é o menor salário da amostra e o maior salário da amostra. Com essas informações, e essas são as informações de fato mais utilizadas pelas empresas para a gente poder ter parâmetros de referências de salário para a estruturação da remuneração fixa direta, seriam essas as principais informações estatísticas, tá? Média aritmética, como eu falei, por que a mediana é melhor que a média aritmética? Porque se eu tivesse uma discrepância muito grande em termos de amplitude em relação ao menor e maior salário da minha amostra, se eu tivesse uma concentração de dados, tá, em torno do primeiro quartil do menor salário,
e fosse fazer uma média simples, a tendência é eu baixar um pouco mais essa média. E, de igual forma, se aqui eu tivesse uma concentração maior de informações do terceiro para o maior salário, a minha média também poderia ficar mais elevada. Então, a mediana, como ela corta exatamente a amostra no meio, ela seria o dado mais fidedigno, de fato, daquilo que representa o centro do mercado para aquele cargo naquela pesquisa específica. Importante, pessoal, também é que as pesquisas elas precisam ser feitas com frequências, porque os mercados vão oscilar, de novo, naquela lógica da autorregulação do mercado de trabalho, isso também se reflete para a remuneração. Em tempos de pleno emprego, eu posso ter uma pesquisa que tem um reflexo de um salário fixo direto de um jeito. Em tempos de crise, isso vai poder se refletir de uma maneira diferente. Então, a recomendação, né, da literatura, e também a gente tem visto isso com a prática, é que as pesquisas sejam feitas e encaminhadas pelo menos numa frequência bianual. Então, a cada 2 anos, a gente poder conseguir fazer uma pesquisa para os principais cargos é uma prática legal, importante para também a gente poder rever sempre se a nossa estrutura fixa ela está no mínimo aí na média, na mediana de mercado. Não vou falar certo, eu pensei agora, a tentação era grande, mas eu venci essa tentação. Seguindo então adiante, aqui então foi a explicação ali no Excel que eu fiz para vocês, e trazendo para o nosso exercício, essa é uma pesquisa de remuneração que existe, então são dados reais de uma pesquisa específica para um conjunto de empresas da área de serviço, que eu tenho alguns colegas que, né, felizmente aí na rede me dão algumas informações para eu sentir o cheiro do mercado assim, em termos de remuneração. Então essa é uma pesquisa que reflete de fato esse mercado. Se vocês tivessem acesso a pesquisas mais antigas, claro que o ideal é se fazer uma pesquisa fresca no momento. Mas se, por exemplo, essa pesquisa fosse de 2016, né, que a gente ainda estava num período, também atravessando um período de crise como agora, eu poderia atualizar os valores dessa pesquisa de 2016 por uma informação, por um índice que é o índice do INPC, tá? Que é o índice de preços do consumidor, é o índice que vai trabalhar a questão da inflação, que é o mínimo que a gente espera de um aumento salarial na estrutura fixa direta é que ele atinja minimamente a inflação daquele momento, para que o meu trabalhador não tenha uma perda real de salário. Então, se esse salário avança na medida da inflação, então pelo menos eu estou compensando essa perda de salário que esse trabalhador, enfim, possa ter. O que a gente tem visto, e eu mostrei algumas matérias para vocês na primeira aula, é que as empresas estão com dificuldade nas suas negociações coletivas a atingirem, inclusive, esse índice de inflação, o que é muito ruim, o que mostra realmente que a gente não está conseguindo, em termos, né, organizacionais, empresariais, pelo menos cobrir essa perda do valor de salário das pessoas que atuam conosco. Novamente, se voltarmos para os nossos quadrantes, como a gente está tendo dificuldades para reajustar esse custo fixo direto, que é custo fixo, as empresas podem também trabalhar, bom, não vou atingir o nível da inflação, mas posso melhorar algum tipo de benefício social, posso estruturar de uma maneira mais interessante para as pessoas que trabalham comigo um programa de remuneração variável, de bonificação, etc. Então, vale a pena, de novo, a gente olhar
a composição da remuneração como um todo e não de uma maneira isolada. Temos, então, a informação da nossa pesquisa de mercado. Maravilha! A gente já definiu a nossa estrutura, as posições do nosso sistema de carreira para a área de gestão de pessoas, como mostrei anteriormente. O segundo passo, pessoal, é a gente conseguir fazer o que a gente chama de depara no mercado. Que é o quê? Eu vou pegar a estrutura que eu estou idealizando, a minha nova estrutura, e vou encaixar as pessoas e os cargos da estrutura antiga na minha nova estrutura. Quando eu faço esse depara, literalmente, né, da estrutura antiga para a estrutura nova, aí eu tenho condições de calcular essa minha MAP, que é a média aritmética ponderada, ou simplesmente uma média simples, né? O ideal é que seja ponderada, mas se for uma média simples também tá valendo. Para o quê? Se lembra que o meu equilíbrio, eu tenho informação da pesquisa de remuneração e de igual maneira, de igual importância, eu preciso olhar para dentro e saber, bom, quanto é que eu pago para essas minhas posições hoje. Então tá aqui, ó, o depara seria, essa aqui é a minha estrutura antiga, tá? Do exercício, o exemplo que a gente tem. Esse aqui, do lado, é o novo desenho lá da minha linha de oportunidades do meu sistema de carreira. O depara é literalmente eu fazer essas setinhas, dizer assim, bom, o gerente de RH antigo vai virar gerente de gestão de pessoas, o supervisor de RH, coordenador de gestão de pessoas. O de departamento pessoal, ele vai virar coordenador de administração de pessoal. Nesse exemplo, pessoal, eu coloquei isso de propósito, eu desenhei um consultor e um especialista de remuneração. No entanto, neste primeiro momento, eu não vou encaixar ninguém da estrutura antiga nessas duas posições, porque, vamos pensar num exemplo hipotético, eu não tenho ninguém com as capacidades ainda desenvolvidas para atuar nessas duas posições. Então, elas são posições que eu estou idealizando, mas que inicialmente eu não vou colocar ninguém e vou depois proporcionar aí um recrutamento interno, vou oferecer a possibilidade de desenvolvimento para posteriormente trazer pessoas para essas duas posições que eu não vou ter ninguém ocupando nesse momento. Então, o analista de recrutamento, seleção de treinamento e desenvolvimento, eu estou colocando os dois na mesma posição, que seria o analista de gestão de pessoas. Então, nessa descrição nova, a gente criou um cargo que desse conta desses dois processos, tá? E o analista de departamento pessoal vai virar o de administração de pessoal, o assistente de departamento pessoal também ali segue no assistente de administração de pessoal, e o de treinamento e recrutamento e seleção, que já tinha uma descrição genérica, vai passar a ser o assistente de gestão de pessoas. Então, voltando, a gente definimos a estrutura, fizemos o depara, e aí sim eu consigo, então, fazer a minha média interna, tá? Que vocês vão calcular ali no Excel do nosso exercício, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tecnicamente, se a gente for pensar, o único cargo que eu vou precisar fazer média, na verdade, é a média desses dois valores de salários, porque eles vão passar a ocupar a mesma posição. Porque nos outros casos, como eu tenho só um ocupante e um valor de salário, a média vai ser exatamente o valor daquele salário que a pessoa já recebe. Então, o desafio é a gente poder colocar as duas informações lado a lado, quanto é que deu na minha pesquisa, quanto é que foi a mediana de mercado na minha pesquisa de remuneração e qual foi a minha média interna para aquelas posições, para que aí a gente consiga, a partir do equilíbrio dessas duas informações, escolher um grade da minha tabela salarial para poder então definir a estrutura de salário. A tabela de referência, pessoal, acho que a gente agora já pode
eu vou abrir lá a nossa planilha de Excel, que está onde? Que é o exercício que vocês precisarão me entregar. Vocês vão vir aqui nos conteúdos da aula 4 e 5. Estes slides que eu estou explicando agora, eles são essa explicação do exercício de remuneração. E a remuneração fixa direta é o que vocês vão clicar aqui para baixar, para a gente se divertir no exercício. Vamos ver aqui, tudo pode acontecer, porque estamos ao vivo e a cores. Está aqui, ok. Então, estamos aqui com o nosso exercício. Para explicar as abas que eles têm, ó, aqui é aquela informação que eu já estou dando para vocês do salário atual das pessoas e aqui do lado a mediana do estudo de remuneração que a gente fez para poder achar a mapa interna. Essa tabela de referência, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para facilitar a nossa visualização. Ela é uma tabela, pessoal, que a gente vai inventar, estruturar a partir de algumas decisões que nós vamos ter na empresa, tá? Isso pode variar de acordo com as decisões que cada uma das organizações pode tomar. Aqui, a gente sempre vai começar, o menor salário dessa tabela de referência vai ser sempre ou salário mínimo nacional, ou salário mínimo regional, ou o piso da categoria quando este for maior do que as outras duas informações. Porque no Brasil, a gente não pode remunerar menos do que, em termos de estrutura fixa direta, menos do que o salário mínimo, ou nacional ou regional, quando for o caso. E ainda temos os acordos coletivos da categoria, que no caso dessa empresa X aqui, é no valor de R$ 1.489. Então, é a partir desse valor mínimo, ou seja, ninguém pode receber menos do que 1.489 para uma carga horária de 220 horas nessa empresa X aqui do nosso exercício. Aí a decisão nossa é o seguinte, a partir desse menor salário, qual é o percentual de aumento que eu vou ter horizontalmente naquela linha da minha tabela? Aqui eu convencionei. Isso, pessoal, vocês não vão precisar mexer, eu já estou dando para vocês um modelo, tá, para esse nosso exercício. Depois que vocês quiserem fazer, pegar esse modelo, aplicar na empresa de vocês com percentuais diferentes, tudo bem, mas para o exercício vocês não vão precisar mexer nessa tabela, já é uma informação dada para vocês. Então, a decisão aqui foi que eu vou crescer horizontalmente 5% entre as faixas A, B, C, D, E, F, G, tá? Então, daqui para cá eu tenho 5% a mais, aqui eu tenho 5% a mais em relação à faixa B e assim sucessivamente, tá? O que me dá uma amplitude entre, nessa primeira linha da tabela, entre a faixa A e a última faixa de em torno de 34%. O mercado, pessoal, o que o mercado pratica, o que eu tenho visto? De novo, as empresas não querem inchar a estrutura fixa direta. Então, quanto mais enxuta for este crescimento entre as faixas, é a opção que as empresas estão tomando. Então, assim, poderia crescer 7%, 10% entre A e B, B e C e assim sucessivamente, desculpa o erro da pronúncia, poderia, mas a decisão é de cada uma e o mercado gira aí em torno de 5% a 7% entre as faixas. A gente tem também uma métrica, ok, aqui é horizontalmente, tá? O grade 1, 2, 3, enfim, tá? Cresce 5% entre as faixas. A outra decisão é em relação à amplitude vertical, quanto é que eu quero que essa tabela cresça do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, e a gente tem aqui uma amplitude entre níveis de em torno de 10%. O que isso significa na prática? Que a faixa C da primeira linha da tabela vai ser a
o início, né, a faixa A da linha 2. E assim sucessivamente. Vocês vão ver que elas têm uma interposição entre si. Agora, de novo, aquela tentação de dizer, certo, pessoal? Então, e eu também preciso convencionar nessa minha tabela de referência, por enquanto ainda não estou pensando nas posições. Vou tomar uma aguinha aqui. Para umedecer a garganta. A gente define que uma dessas faixas vai ser entre a A, B, C, D, E, F, G, a minha referência de mercado. Então, essa eu desconvencionei que fosse a faixa D. Ah, Camila, mas não poderia ser a faixa A, não poderia representar o mercado ou a faixa B dessa tabela de referência? Poderia. Mas isso representa o quê? Que a gente já vai estar contratando alguém muito próximo daquilo que o mercado paga. Então, colocar essa tabela, essa faixa que vai representar a pesquisa de remuneração mais para o meio, representa que a minha tabela de referência não é muito, ela é mais conservadora, ela não é muito arrojada, tá? Porque eu não quero de cara já pagar o que o mercado paga, eu vou contratar um pouco a menos e nessa política desse exemplo. E vou deixar a minha mediana de mercado ali pela faixa D, mais ou menos. A gente cria, pessoal, essas métricas, isso é importante a gente ter, elas são criadas a partir de uma política, a partir inclusive do que o mercado mais ou menos pratica, mas ela é uma tabela de referência que eu vou criar a partir dessas métricas. Do menor salário, de quanto eu quero que esse salário cresça horizontalmente e qual é a amplitude que ele vai ter entre faixas. Porque agora o nosso segredo é a gente escolher, eu vou pincelar uma dessas linhas para compor, então, a estrutura fixa daqueles cargos de RH que eu quero para o exercício. E aí, olhem vocês que maravilha que eu criei, que foi uma tabela que já tem uma inteligência aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo, então, de como é que a gente faz. Ó. Aqui eu poderia colocar o gerente de gestão de pessoas. E aí eu vou trazer, antes de escolher o grade aqui, ela já está toda automática, pessoal. Se eu digitar aqui o 4, ela vai me trazer o grade 4 da tabela de referência. Olha que maravilha! Gente, gastei um tempo fazendo isso aqui, hein, pessoal? Então, já vai puxar automaticamente da minha tabela de referência. O que eu vou trazer aqui? A informação da média interna e da mediana de mercado para o meu gerente de gestão de pessoas, que eu vou pegar aqui da minha primeira aba da tabela. Ó, atualmente, até se a gente já quiser jogar aqui, ó, como eu tenho uma posição só, esse gerente vai ser 15 mil, esse supervisor vai ser a mesma coisa. Quiser colar só valores aqui. O supervisor de departamento pessoal, a mediana também vai ser uma só, porque é só esse que eu tenho. O consultor de gestão de pessoas especialista não tem mediana interna, porque eu não tenho ninguém que está ocupando essas posições. Não quero, inclusive, para poder desenvolver essas pessoas que já trabalham para virem ocupar essas posições no futuro, mas agora eu não quero. E a minha única tarefa aqui de mediana, pessoal, é calcular a mediana desses dois valores aqui. Olha que barbada que eu tô dando para vocês, certo? E é tão mais barbada no Excel, porque aqui embaixo, ó, o Excel já calcula quanto seria, desculpa, a mediana, a média aqui
desses dois valores, porque essas duas pessoas vão passar a ocupar o mesmo cargo, que é o de analista, que vai ser então de 3.799 com centavinhos ali que eu me passei. 3.799 com 0,9. E aqui a gente tem essas três, eu já vou copiar aqui para ficar mais rápido. Colar especial, somente valores. Olha aí. Então aqui eu tenho as duas informações importantes para a construção, para a escolha do meu grade salarial, que eu vou escolher então uma linha dessa tabela para cada um dos cargos que eu for jogar aqui na minha tabela, de acordo com o equilíbrio dessas duas informações. Então, o que eu vou levar lá para o outro lado, antes de escolher ainda o meu grade da tabela de referência? Quanto que é a média, a MAP, do gerente de gestão de pessoas e quanto deu o estudo de remuneração para aquela posição. Então, eu vou vir aqui, eu vou trazer aqui, já que é gerente de gestão de pessoas, a minha MAP deu 15 mil e a minha mediana de mercado, olha a mediana aí, gente, tá bom, hein? Opa, desculpa, aquilo ali é por fim. Colar especial. Agora que a brincadeira fica legal, pessoal, porque é o seguinte, ó, eu tenho que achar uma linha nessa tabela que represente o equilíbrio aqui entre esse valor de 15 mil e de 16 mil. Se eu fosse fazer uma média entre os dois valores, a gente estaria com um valor aí em torno de 15.800, mais ou menos entre aquilo que eu já pago hoje para o gerente RH e aquilo que a minha mediana de mercado aponta. Vejam vocês que eu estou pagando menos que o mercado paga para esse gerente, então eu corro o risco aí, né? Em termos, se eu basear minha remuneração só na estrutura fixa direta, de perder. Por isso que estruturar variável indireto, benefícios é tão importante quanto fazer a estrutura da remuneração fixa direta. Aí agora então, com essa informação, que bom, é mais ou menos em 15.800, eu vou vir aqui na minha tabela de referência e vou pensar o seguinte, ó, 15.800, eu não tenho aqui na minha tabela nenhuma mediana que fique perto desses 15 mil, mas eu tenho uma que fica perto de 16.264, que é, nossa, bem perto da mediana de mercado. Então, eu poderia atribuir o grade, a linha, né, 24, para o meu gerente de RH. E aí, pessoal, vocês podem me perguntar, isso não é uma matemática direta. É um bom senso, é uma análise de um equilíbrio entre a mediana interna e a mediana de mercado. Como o gerente de RH é uma posição importante, estratégica, eu não vou colocar aqui um grade muito baixo, porque é uma posição que eu quero pelo menos pagar perto da mediana. Aí vocês poderiam me dizer, Camila, se eu colocasse o grade 23, estaria errado? Não, não estaria. De novo, tudo é política e tudo é decisão. Eu recomendaria nesse caso aqui, olhando a mapa interna e a mediana de mercado, a colocação do grade 24. Porque justamente, ó, a faixa da tabela que representa a mediana, ó, estaria realmente muito próxima dessa informação aqui. Querem que eu faça mais um para a gente poder ver como é que fica essa brincadeira? Então vamos escolher aqui um outro, aí depois eu vou deixar vocês fazerem todos os outros.
Vamos pegar aqui o coordenador de gestão de pessoas, né, que vai trabalhar com a área de treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção. Então, eu vou vir aqui, ó, coordenador, vou trazer ele aqui para minha só valores, né, para não trazer as fórmulas e a configuração da célula. Vou trazer quanto é que foi a média interna, ó, que foi 7.300 e pouco. E quanto foi a mediana de mercado. Porque quando eu coloco essas duas informações lado a lado, eu tenho mais, fica mais fácil para visualizar valores. Então, eu tenho que achar um grade cuja faixa D fique um equilíbrio entre essa média interna e a mediana de mercado. A média ficou em torno de 8.140. Vejam vocês que nessa posição também, ó, eu estou pagando menos que o mercado está pagando para este gestor de pessoas para a área de treinamento, desenvolvimento e educação. Então, eu vou tentar aí me aproximar, fazer com que a minha faixa D fique o mais perto possível da mediana. Então, vamos olhar ali na minha tabela de referência. Ó, tem essa faixa aqui, 8.214, o grade 17 poderia ser um grade bom. O grade 18 também poderia ser uma opção boa, tá? Mas aqui mais agressiva. Então, eu vou numa visão conservadora. Isso é sempre importante. Quando eu estou fazendo uma tabela, uma estrutura de remuneração fixa direta, por ela ser custo fixo direto, que não vai sair da minha folha e que não vai oscilar de acordo com o meu resultado, então, quanto mais conservador eu for, né, melhor para a empresa, né? Não é melhor para o empregado. Isso vamos admitir. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Aí eu vou deixar para vocês vão completar aqui nesse espaço que falta todos os outros cargos ali da área de pessoas e vocês fazendo esse exercício de achar o melhor grade para aquela posição. O que significa? Ó, que a partir de agora, se eu for contratar um coordenador de gestão de pessoas, eu contrato por este valor aqui inicial de 7.096, tá? E aí vai crescer 5% e eu vou precisar ter regras e políticas para definir como vai se dar esse crescimento, certo? E vou seguir aqui com as minhas outras funções. Para chegar, pessoal, a última parte desse exercício, ele é sim mais trabalhoso. Eu queria de novo que vocês ficassem tranquilos, porque encarassem isso realmente como uma brincadeira aqui de aprendizado, certo? Mas também uma metodologia, um modelo que vocês vão poder aplicar nas empresas de vocês e mesmo comparar com os modelos que vocês já têm, que podem ser diferentes desse, tá? Que é fazer o seguinte: calcular o custeio. Quanto é que essa conta, se eu quiser implantar essa estrutura fixa aqui, que eu ainda vou terminar, olhando para as minhas posições atuais, quanto é que isso vai custar a mais ou não na minha folha de pagamento. Então, aqui o custeio nos ajuda a isso, a fazer essa comparação entre quanto que aquela posição tem atualmente, que no caso aqui a gente já sabe que o coordenador de RH hoje, né, ganha 15 mil reais, com quanto eu vou pagar na contratação inicial para essa função, que seria, eu vou trazer para essa célula aqui o nosso novo nome do cargo vai ser gerente de gestão de pessoas. E eu vou trazer para cá
a informação da faixa A da tabela que eu estou atribuindo para esse cara aqui, que é 14.049. Vou dar um Ctrl C. Como tem fórmula, pessoal, tem que colar como só valores, tá? Colar especial, só valores. Porque se eu der o Ctrl C, Ctrl V direto, vai dar problema. O que eu preciso, o que é problemático para mim? Ninguém pode estar abaixo da faixa A dessa tabela que eu estou sugerindo para ser a base da minha estrutura fixa direta. Percebam vocês que esse gestor de RH já ganha R$15.000, que é um valor maior do que 14.049. Isso significa o quê? Aqui a minha tabela tem uma fórmula, tá, pessoal? Não mexam nessa parte, porque ele já vai calcular automaticamente quanto este custeio vai dar sobre a atual folha de pagamento de vocês. Então, o que isso quer dizer? Que eu não tenho, ele já está acima da faixa A da tabela que eu estou atribuindo para ele. Então, ele ganha entre as faixas aqui B e C, R$15.000. O que isso quer dizer que, bom, se eu fosse implantar essa tabela nessa sugestão, eu não teria que pagar nenhuma diferença nesse momento para o gerente de pessoas, porque ele já está em alguma posição dentro da tabela. O que não pode acontecer, pessoal, é eu ter pessoas que fiquem abaixo dessa faixa A. Se, por exemplo, se eu atribuísse aqui um grade maior, vou jogar aqui o 18. Ó, se eu fosse jogar um grade maior para o coordenador de gestão de pessoas, percebam vocês que ele ganha hoje R$7.300, R$7.400. E eu fosse colocar uma faixa inicial de 7.800, eu teria custeio. O que isso significa? Eu teria que pagar a diferença entre 7.400 para 7.823 para trazer esse coordenador de gestão de pessoas para minha faixa A da tabela. E é isso que o custeio vai nos mostrar, e aqui entraria a diferença e o valor percentual de aumento em relação ao valor da minha folha atual. Por que eu não olho, pessoal, para quem já está enquadrado na tabela? Porque nesse momento de implantação me interessa saber se eu teria alguém fora da tabela para menos, certo? Eu posso ter gente fora da tabela para mais? Posso. O mundo real nos mostra que isso é possível. A pessoa ficaria fora da estrutura fixa direta que a gente está propondo. O que quer dizer para nós que, bom, essa pessoa ela já está também recebendo acima da mediana de mercado. Então, tudo se trata de uma decisão, de uma política aí que as empresas vão adotar. Lembrando que quanto menos eu inchar a minha remuneração fixa direta, quanto menor for o meu percentual de custeio aqui, maior vai ser a chance, por exemplo, da diretoria aprovar esse novo modelo e eu fazer rodar também a minha estrutura fixa direta. E voltando, né, pessoal, que, de novo, a inteligência de mercado não está no peso que eu vou dar para a estrutura fixa direta. Eu quero que aqui eu fique mais ou menos ali na mediana de mercado. Aqui sim, nesses outros quadrantes, especialmente no quadrante variável, que é o meu dinheiro mais barato e mais inteligente porque acompanha o resultado, é onde eu quero transitar com as minhas questões, com a minha diversificação de remuneração. E com isso, ficou bem longo, eu termino o vídeo explicativo do nosso exercício de remuneração fixa direta, que se finaliza aí com a questão do custeio e do enquadramento de quanto custaria para a empresa jogar essa tabela no mundo real. Vou ter que terminar, né? Certo, pessoal? Então, desculpa
ter ficado longo, mas eu acho que essa explicação era importante para que vocês, além de conseguirem aprender e se exercitar aqui nessa brincadeira, nesse exercício, entender também como acontece, né, como essa estrutura fixa direta é feita nas empresas. E para você, gestor, que não trabalha na área de RH, isso é igualmente importante porque você vai entender a lógica que é utilizada para que essa construção de estrutura fixa direta aconteça, para que você tenha clareza de que isso se baseia numa informação de mercado e numa informação de interno, né, na busca do equilíbrio dessas duas informações, para que isso sustente o argumento de vocês quando vocês forem pedir aí também aumentos para as equipes de vocês. Uma outra coisa importante, as empresas elas não aumentam a parte fixa direta, pessoal, sem partir de um orçamento. Pelo menos as empresas mais estruturadas e mais avançadas nesse quesito. Então, como é que acontece? Eu estabeleço um valor, bom, eu quero que a minha estrutura fixa direta cresça no máximo 3, 2% ao ano. Então, o gestor vai ter que trabalhar dentro desse orçamento que lhe é oportunizado, de modo em que ele não vai conseguir aumentar de maneira fixa o salário fixo de toda a sua equipe, mas vai ter que, a partir aí de avaliação de desempenho, de desenvolvimento das competências, atribuir esse aumento para as pessoas que estiverem se destacando de uma maneira mais expressiva na equipe. Aí a gente vai cair de novo, pessoal. Isso não é justo. Com certeza o gestor gostaria de aumentar o valor de salário fixo aí pelo menos da maior parte da sua equipe, mas em termos financeiros e olhando para o lado da empresa, né, e não do trabalhador, infelizmente, isso representa um custo fixo alto. Eu quase me esqueci, pessoal, e aqui vocês podem se confundir no exercício. Apesar de eu não ter consultor de gestão de pessoas especialista ainda na minha estrutura, eu gostaria que vocês inserissem uma linha na tabela para essas duas posições e eu vou deixar vocês pensarem no como. Vai faltar uma informação aqui ou talvez aqui, mas vocês precisam achar aqui um grade para essas duas posições também, que atualmente eu não tenho, mas que eu gostaria que no futuro essa área de gestão de pessoas dessa empresa venha a ter, tá? Então, é também para a gente incluir o consultor e o especialista aqui na nossa tabela, mesmo que a nossa informação aqui para tomar essa decisão não esteja completa. E aí, como é que a gente, quando, por exemplo, aqui o especialista, eu não tenho nem olha só que interessante, eu não tenho nem a informação da mediana e não tenho nem a média interna, porque eu não tenho ninguém alocado nessa função no primeiro momento. Como é que eu faço para inserir o especialista aqui na tabela? Pergunta interessante. Especialista de remuneração, desculpa. Aí nós vamos ter que voltar a saber aonde, como eu não tenho essas duas informações aqui, no nosso X, lá na nossa estrutura de carreira. Vejam vocês que essa horizontalidade aqui também representa uma horizontalidade, assim, uma semelhança em termos de remuneração. Então, este especialista, ele tem que estar posicionado na tabela mais ou menos como o analista, né? E menos que um coordenador e mais que um assistente. Então, esse vai ser o nosso parâmetro para escolher um dos grades da tabela. Então, pessoal, divirtam-se. Este é o outro exercício que vocês vão precisar me entregar. E espero que gostem e espero que vocês possam, a partir dele, criticar o modelo que vocês já têm ou mesmo
implantar este novo modelo. Então, até o nosso próximo vídeo.